pessoal, eu tenho um bolo de 100 fatias para fazer pro domingo. Hoje é sexta-feira, eu vou começar a assar aqui as massas, tá? E eu tenho o bolo para sábado também. Então eu tenho aqui os materiais. Eu comprei tudo a mais para sobrar mesmo, porque eu prefiro que sobre do que falte. Então eu tenho aqui 2 kg de farinha de trigo, 2 kg de açúcar, o leite, margarina, fermento. Aqui tem uma cartela de ovos que vem 30 unidades. Esse bolo, pessoal, vou estar usando aqui a forma 30 por 22, tá? Então eu vou unir 2 bolos assim, ó, que vai me dar um bolo de 100 fatias, tá? Cada forma dessa serve mais ou menos 50 fatias, ela serve até mais. E aqui eu vou mostrar o restante dos materiais para vocês. Que tá aqui os leite condensado. Esse aqui eu vou usar para molhar a massa, para hidratar o chantilly. Aí tem leite condensado diferente, porque não foi eu que comprei. Esse bolo vai ser para a igreja, então o pessoal que comprou os materiais, eu pedi tudo Italac, mas me deram assim, não tem problema. O Itambé é marca boa. Tem aqui 6 cremes de leite. E tem aqui 10 leite condensado, tá? Contando aqui com o Italac, o Itambé e esse Glória aqui. Eu não gosto de trabalhar com esse Glória, então ainda bem que sobrou ele pra fazer hidratar o chantilly e molhar a massa, tá? Então eu vou fazer um bolo com 2 camadas de recheio dessa vez, não vou usar 3, ok? Então por isso que tem menos leite condensado aqui. Então eu vou usar 4 leite condensado para cada camada, tá? Vou tentar fazer o bolo aí com 2 camadas de recheio, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou, pessoal, começar a preparar a massa. Eu já tenho a receita dessa massa aqui no canal, então eu não vou mostrar para vocês fazendo a massa, né? Eu vou já adiantar o trabalho, tá bom? Então não vou mostrar para vocês fazendo, mas depois eu vou mostrar a montagem e a decoração para vocês. Se der, na hora que eu for fazer aqui os recheios, eu filmo um pouquinho para vocês. Vai ser recheio de doce de leite com gotas de chocolate e recheio de brigadeiro. E eu tenho um outro bolo para fazer também, eu vou fazer nesse tamanho aqui. Aí vai ser recheio de maracujá e doce de leite também com gotas de chocolate. Tá ok? Então eu vou fazer a massa aqui, pessoal, de 10 ovos. E não vou colocar muito, eu vou tentar colocar aqui, ó, até aqui, para ela crescer e ficar uma massa alta, eu conseguir cortar em 3 pedaços. Se eu fizer a de 6, ele vai ficar um bolo muito baixinho, então eu prefiro fazer de 10 do que fazer de 6 e ter que ficar refazendo toda hora a massa. Então eu quero otimizar tempo para mim assar só 2 massas dessa, ok? Então é isso. Pessoal, já bati o creme de ovos. Farinha de trigo separadinha aqui, o fermento e aqui o leite quente com a margarina derretida, tá? Vou começar aqui o processo de misturar a massa. Pessoal, a massa de 10 ovos eu coloquei um pouquinho pra cima do meio, ó, pra ele crescer bastante, né, esse bolo, e eu consegui cortar em 3 fatias, tá? Sobrou um pouquinho aqui, vou fazer um bolo menorzinho de 15, só pra reutilizar o que sobrou da massa. Se você quiser fazer de 6, você vai ter que fracionar a massa, né? Fazer de 2 vezes. Pessoal, o bolo tem 55 minutos que tá no forno, mas a parte dele do meio tá crua, mas ele tá todo dourado, ó, nas laterais. Eu vou colocar o papel laminado aqui em cima e deixar mais um tempinho. Pronto, gente. Deixa eu acender aqui, ó. É porque tá ruim pra filmar. Tá vendo? Cobri a forma toda. Vou empurrar o bolo lá pro fundo. Ali ele vai assar mais rápido. Vou marcar 15 minutos, mais ou menos. Pessoal, para iniciar o processo de montagem do bolo, eu fiz uma ganache. Estou usando aí 400 gramas de chocolate fracionado Harold, tá? E não lembro a quantidade de creme de leite, gente. Peraí. Lembrei, pessoal, 80 gramas de creme de leite. Aí eu tenho a massa já prensada, meu dedo tava sujo de chocolate. Mostrando pra vocês as 2 massas e a tábua. Dessa vez eu usei a tábua 45 por 55. Pessoal, e para passar o bolo pra tábua, eu estou usando aí
dois fundos de forma, tamanho 25 centímetros, tá? Então, eu coloquei ali para facilitar, para virar ali a forma. E depois eu removo ali, como vocês podem ver. Mas uma dica que eu dou para vocês, gente, é que quando vocês virarem a forma ali na tábua, vocês, para acertar o bolo ali, deixar bem alinhado, não retire a forma. Você vai mexer no bolo com a forma ainda na tábua. Por quê? Dessa vez eu não fiz isso, mas na outra vez que eu fiz o bolo de 100 fatias, eu alinhei o bolo com as formas ainda no bolo. E dessa vez eu não consegui deixar o bolo totalmente alinhado. Então, vou deixar essa observação aqui para vocês. Se virar o bolo na tábua, espera um pouquinho, alinha o bolo, depois você remove ali a forma, porque aí vai ficar bem melhor. Que eu não fiz isso, aí depois ficou o bolo mais para um lado do que para o outro, na questão assim da parte da frente do bolo, né? Tipo assim, digamos na parte horizontal, sem ser na vertical. Vertical a lateral ali do bolo, né? E na parte assim, de trás ou da frente do bolo. Aí ficou um pedaço da tábua que tinha menos, sei lá, ficou menor. Essa parte aí da frente, onde eu tô mexendo, tá menor. E a parte de lá tá mais larguinha. Então era para ter alinhado o bolo direito. Aí eu acho que eu tava ansiosa, queria tirar logo, sabe? Mas enfim, não deu para perceber muito não, eu acho, né? Mas eu tô vendo aqui. Mas depois que decorou o bolo, ficou tudo bem, ficou de boa. Esse recheio é recheio de brigadeiro, gourmet e doce de leite com gotas de chocolate. Pessoal, dessa vez eu usei bem menos ganache aí para passar no bolo, deu certinho aí a quantidade, tá? 400 gramas foi o suficiente, porque eu não quis fazer uma camada muito grossa de ganache. Esse bolo foi para próximo da minha casa, né? Como eu falei para vocês, eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas eu creio que eu falei. Quando eu falei sobre os leites condensados, isso aí foi para a igreja, tá? Isso aí não, o bolo foi para a igreja. Então, eu usei menos ganache. Eu gosto de usar essa contenção por segurança, sabe? Apesar que o recheio estava firme, mas eu gosto de fazer essa blindagem aí no bolo. Pessoal, para decoração com chantilly, você gasta mais ou menos 1 litro de chantilly ou 1,5 litro, tá? Geralmente você cobra 2 litros de chantilly aí para caso precise, porque depende muito do trabalho de bico a ser utilizado. Então, eu comecei passando aí o chantilly já nas laterais e depois eu vim jogando chantilly aí em cima. Mas eu usei o chantilly Amélia. O chantilly tava com a porosidade, gente, nesse dia. O chantilly eu tinha esquecido congelado no freezer. E aí eu deixei na geladeira, tentei descongelar ele naturalmente, depois eu bati, deu mais ou menos certo, só que ficou com muita porosidade. Pessoal, eu vou adiantar aqui o processo de alisar o bolo. E aí eu vou voltar já para trabalhar nele com o bico para finalizar aqui e mostrar para vocês, tá ok? Eu vou tentar adiantar, porque eu tô com pouca memória no telefone, então eu vou precisar dar uma adiantada. Já espalhei o chantilly ali em cima, só vou acertar direitinho e voltar para trabalhar com o bico. Pessoal, eu tô com dificuldade para alisar aqui em cima, porque o chantilly deu uns carocinhos. Era um restinho de chantilly que havia sido congelado. Então, eu tô aquecendo essa espátula aqui na boca do fogão, limpo aqui e vou alisando aqui o bolo, tá? Para dar o efeito mais lisinho. Pessoal, e para fazer um acabamento na parte de cima, eu gosto de usar aí o pincel. Então, eu fiz aí tipo um zigue-zague com o pincel, olha, para dar um acabamento bem bacana aí na parte de cima. Como vocês podem ver, eu juntei os dois bolos, mas nem parece que teve duas emendas de bolo aí, né? Que o bolo ficou bem retinho, olha, ficou bem direitinho, tá? Então, foi esse trabalho aí que eu fiz na parte de cima. E aí, eu vou trabalhar com o bico de confeitar. Vou estar usando aí depois aí o tom de azul, pessoal. Pessoal, e para fazer o trabalho de bico aí na parte de cima, eu estou usando o bico 1M da Wilton. E aí eu fui fazendo como se fosse um zigue-zague para lá e para cá, tá?
Eu já tenho esse trabalho de bico aqui no canal, que é um bolo de 60 fatias. E eu quis fazer esse trabalho de bico aí na parte de cima, que eu acho que fica bem bonito, né? Dá um ótimo acabamento aí no bolo. Essa parte aí que eu iniciei, não era pra ficar esse pedaço assim do chantilly um pouco pra fora, era pra ficar mais alinhado, direitinho. Eu errei, né, gente? Mas depois não vai dar pra perceber muito, não. Aí eu fui ali, tentei emendar, eu creio que não deu pra disfarçar muito, não, mas enfim. Segui fazendo ali o trabalho de bico. O bico tem que ficar um pouquinho deitado, tá? E toda hora eu ia limpando ali o bico pra dar continuidade aí à decoração. E aí você vai fazendo assim toda a lateral ali na parte de cima, tá? E é bem rápida de fazer essa decoração, não dá trabalho e dá um acabamento bem bonito, sabe? No bolo, fica bem bacana. Pessoal, acredito que para chegar nesse tom de azul aí, eu usei o azul anis, umas gotinhas do azul marinho, tá? Às vezes eu faço uma misturinha aí de corantes para dar o tom que eu gosto de usar. Para fazer o trabalho de lateral do bolo, eu usei aí, continuei usando o bico M da Wilton, fui fazendo aí o trabalho de conchas, pessoal. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Pessoal, e assim ficou o resultado final aí da decoração do bolo. Todo trabalhado no bico M na parte de cima, o rodapé do bolo também, as laterais com bico 113. Para finalizar, eu joguei aqui um pouquinho de pó pérola e o pó para decoração dourado. Então tá assim, ó. Bolo para 100 fatias. Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar a decoração. Hoje tá muito calor, tô aqui na cozinha com tudo fechado por conta das moscas não entrarem aqui, tá, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal para me incentivar a trazer mais conteúdo de confeitaria para vocês. Muito obrigada por assistir, gente. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play